Manhã Cidade. Entrevista. Seguimos com a nossa série de entrevistas especiais neste mês de dezembro. Hoje a nossa convidada é a prefeita de Bezerros, Luciele Laurentino. E comigo nesta entrevista, Mário Flávio. Vamos embora, Vitor, para mais uma. Prefeita, obrigado pela presença. Bom dia para a senhora. Bom dia, Vitor. Bom dia, Mário. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Prefeita, vamos começar com aquela velha pergunta de fim de ano, né? A senhora chega ao primeiro ano da segunda gestão, né? Bem diferente, né, do cenário que encontrou lá naquela primeira gestão, né? Que você chegava, passou a sua primeira experiência como executiva, e agora chegando já no segundo ano, né? O que é que você poderia dizer de diferente desse janeiro que vai começar, agora desse primeiro ano, para aquele primeiro ano lá da Luciele que pegava a gestão do que ganhou? Vou deixar de discutir aqui a Covid-19, que eu acho que foi, talvez, para quem foi gestor naquele período, né, no meu primeiro mandato, tenha sido o maior desafio da gente, né, de administrar em meio a uma pandemia. Tirando essa situação de pandemia, eu acho que a gente tem hoje um time mais preparado, o time da Prefeitura de Bezerros, dos secretários, dos técnicos, de todos os servidores públicos. Acho que o tom de trabalho está alinhado, mas, sobretudo, a gente hoje sabe exatamente onde é que está pisando e como é que a gente tem que conduzir. De fato, esse segundo mandato para a gente é um mandato que nos faz ficar felizes por tudo que a gente conseguiu avançar. Temos novos desafios. Eu acho que, na parte de entregas, a gente tem uma perspectiva de entregar muito mais nesse segundo mandato. O primeiro, para a gente, tem aí um ajuste fiscal, tem um relacionamento político, tem entrega na saúde, como a gente já falou. Então, eu tenho expectativa de ter uma entrega muito maior na educação, por exemplo. Eu dediquei muito mais atenção à saúde. Então, quero, né, pagar essa conta, né, junto à demanda de educação. Mas estou feliz. A educação seria a prioridade nesse novo governo? Seria. Já é, né? Na realidade, posso te dizer que, do ano passado para cá, a gente reorganizou o que a gente tem de expectativa para o segundo mandato, e passa por obras. A maior parte das obras devem ser vinculadas à educação, atreladas ali ao que escola é essa que a gente quer fazer. Então, novas escolas, quadras, espaços mais adequados. Hoje eu perco aluno, por exemplo, porque eu não tenho capacidade de receber mais alunos, ou seja, eu acabo segurando a matrícula, né? Então, hoje o recurso é vinculado diretamente ao per capita do aluno. Então, se eu não consigo receber nenhum aluno a mais, eu deixo de receber recurso para investir na educação. Então, a gente está ampliando essa rede, desde a primeira infância, ali, né, dos pequenininhos com as creches até as escolas, e já estamos aí avançando. Temos aí perspectiva de mais 2 novas escolas. Então, vai sim, em termos de infraestrutura, a gente tem um avanço aí de obras. Fora isso, né, tem aí as obras vinculadas mais à cara de Bezerros, à apresentação da cidade, que é uma cidade que melhorou a reputação social na região, né? A cidade hoje respira um outro ar, mas precisa melhorar na infraestrutura da cidade como um todo. E a gente também tem algumas entregas já feitas esse ano, com perspectiva de entregar ano que vem. E aí algumas parcerias, tanto com deputados quanto com o governo do Estado, que têm ajudado a gente também a abrir novos horizontes. Aí tem segurança pública e outros pontos. Prefeita, eu queria que a senhora explicasse um pouco melhor essa expressão que a senhora usou agora há pouco. Bezerros respira hoje um novo ar. O que isso quer dizer na prática? Quando eu cheguei para administrar, e vim várias vezes aqui, né, Mário, a Rádio Cidade sempre teve portas abertas para a gente debater um pouquinho da condição fiscal do município, os desafios que nós tínhamos políticos e os desafios também de pessoas para trabalhar na administração pública. Então, eu fui, no início, né, talvez mal interpretado, em alguma ordem muito ousada de colocar um time de secretariado, por exemplo, que nunca tinham passado pela administração pública antes. Então, tinha uma dúvida se ia dar certo ou se não ia dar certo, se a tomada de decisão da Secretaria da Agricultura era mais ajustada mesmo na administração pública. Nós superamos essa fase. Eu acho que a gente hoje tem uma outra reputação pública na cidade, a população entendeu os nossos processos, tem ali mais clareza, mais transparência. Hoje, para a gente acessar, por exemplo, uma iluminação pública, existe um processo, um protocolo, a gente sabe exatamente qual a cota que a gente tem no mês para poder abrir novos pontos de iluminação. Então, está mais, não vou dizer burocratizado, porque talvez, se não houvesse um processo, a gente tem um processo novo, as pessoas julgam como um burocrático, né? Mas está mais organizado, está mais transparente, está mais, mais formal os processos de acesso aos serviços no município. Isso é um ponto, para mim, muito positivo. O conhecimento da máquina já ajuda hoje, digamos assim. Isso já ajuda hoje. A gente tem um outro desafio também em Bezerros, que era a questão fiscal do município. Nós tínhamos aí pendências no sistema Bezerros estava no CAC, né, se não me engano. A gente passou 20 anos, né, Mário, assim, entre dependência no CAC, dependência no CADIM, então a gente ficou inviabilizado há quase 20 anos, acumulando aí não prestação de contas, não relatório fiscal.
Tinham coisas mais graves em termos de multa, a gente pagou uma multa de FGTS e dívida na Receita Federal que passava de 20 milhões de reais. Na verdade, parcelou, né, que eu não consegui pagar tudo ainda. Mas isso travava, né, a possibilidade de receber convênios. Hoje, Bezerros recebe convênios. Boa parte das obras hoje que estão projetadas estão vinculadas ao Estado ou à União também, e só são possíveis porque a gente tem hoje o nome do município limpo. Isso é muito importante, né, para quem está nos ouvindo, o CPF do município, que viabiliza ou não, né, a chegada de recursos. Bezerros passou um tempo sem ter. Hoje a gente tem, então a gente está feliz por isso novos ares, né? Hoje a gente pode projetar novas obras. Então isso é muito importante. Qual é a capacidade hoje de investimento do município? Hoje o nosso município subiu, né, ali em torno de 20% o nosso orçamento, mas ainda é um orçamento vinculado à FPM. Então a gente tinha ali 96%, 97% era FPM, hoje a gente demanda um pouco menos, mas é 89%. Os prefeitos reclamam muito desse repasse do FPM. A senhora também tem dificuldade lá? Vem caindo, estabilizou? Oscila um bocado, né? Agora na reta final do ano, o complemento de 1%, talvez a gente não é que não sinta, mas esse complemento do FPM de 1% na reta final do ano, a gente conseguiu pagar o 13º. Eu paguei ontem o 13º, por exemplo. Mas no ano, o acumulado do ano, não garante que a gente, porventura, possa fazer novos investimentos. A gente mantém o feijão com arroz dentro dos municípios. E municípios como Bezerros, que a receita, aqui em Caruaru, só para comparar, né, é a 4ª receita. Né? Então, tem outras fontes de recursos que pagam muito mais investimentos. Em Bezerros é a única, 95%, 93%, vai oscilando um pouquinho. O resto é ISS, TBI, são ali, repasses que vêm de ordem estadual, mas mesmo assim não chega nem a 8%, 10%. Então, isso faz com que a gente tenha dependência de repasses. Isso diminui minha capacidade de investimento, mas meu investimento aí 2023 aumentou por conta dos nossos deputados. Eu digo, então não é investimento de recurso próprio, eu só faço hoje investimento por emenda parlamentar, que chega a 5% do meu orçamento, aí em torno de 10 milhões de reais ano. A senhora tem uma aproximação com o deputado Mendonça Filho, mas que outros parlamentares têm Joãozinho contribuído? Tenório também, né? Joãozinho Tenório como deputado estadual, né, e Mendonça Filho como nosso deputado federal. Obviamente, a capacidade financeira do deputado estadual é menor, ali gira em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200, varia um pouco a depender do ano. Mas são só os dois? Deputado estadual Joãozinho e deputado federal Mendonça. Nós recebemos recursos, né, de outros deputados, eu posso citar aqui Augusto Coutinho, a gente tem, a depender, né, do deputado estadual Alberto Feitosa colocou recurso lá também. Tem outras lideranças políticas do município que estão ou alinhadas comigo ou não alinhadas, né, também mandam emendas parlamentares. A gente recebe aí Simone de Santana, tem outros, né, que demandam porque estão ligados a vereadores, a lideranças locais. A gente geralmente recebe, mas o montante, de fato, de investimento que a gente salta aos olhos, que a gente consiga fazer um porto, que a gente consiga fazer um volume de passa de 50 ruas ano, vem sim em função dos nossos deputados aí, essencialmente Mendonça. Joãozinho conseguiu, por exemplo, 1 milhão e 100 ali de repasse estadual para a gente conseguiu fazer o estádio municipal, por exemplo, o Botafogo, que ficou tanto tempo parado. É a grama sintética, né? É uma disputa, viu? Para ver quem é peladeiro que está assistindo. Todo mundo quer jogar no campo. E é muito bom a gente poder fazer aquela entrega. E só conseguimos fazer porque a gente tinha, obviamente, um deputado comprometido. Prefeita, veja, quais as semelhanças, por exemplo, na maneira de gerir da senhora com Raquel, com relação ao Legislativo? Eu pergunto isso porque eu vejo diariamente os seus aliados na Câmara Municipal, do pescoço para baixo é canela. E falam muito do jeito duro do Luciele e comparam muito com Raquel. Parece muito com Raquel o jeito de gerir. Raquel tem uma dificuldade enorme com a Assembleia. Não com a base dela estava tudo pacificado. Agora a oposição muito ferrenha. Lá no seu caso, não. Alguns vereadores aliados de vez em quando vão lá para a tribuna da Câmara e metem o cacete do secretário, fala mal que não é recebido, que não é atendido, não sei o quê. O que acontece, então? Por que essa dificuldade desse relacionamento com o Legislativo? É uma escola sua, de Raquel, a mesma escola de formação que vocês têm? É o fato de também as pessoas não respeitarem por vocês serem mulheres? A governadora, inclusive, reclamou publicamente, recentemente, sobre isso. Eu digo que os mandatos, eles são individuais, né? O Legislativo, obviamente, divide o seu mandato com os seus partidos, né? E o Executivo e o mandato da Câmara é da Câmara. Daqui a pouco eu posso pontuar da governadora, mas, no nosso caso, eu acho que eu divido muito essa relação, e a relação com o Legislativo, no meu ponto de vista, é uma relação, se for formalmente falando, eficiente. Hoje a gente tem várias pautas sendo discutidas, vários projetos de lei que a gente encaminhou para a Câmara, que a gente conseguiu ali uma boa performance, inclusive com a oposição do município, mas a abertura do microfone na Câmara para poder
questionar o porquê determinado serviço não chegou tão rápido em determinada comunidade. Eu acho que os vereadores têm liberdade para fazer isso. E aí a gente sempre se colocou muito à disposição para o diálogo, porém, a depender de como chega essa demanda e como chega esse pedido, de fato, a gente tem uma dificuldade de comunicação. Isso é um fato. A gente tem a maior parte do nosso governo, secretariado mulher também. Então, tem um fator, no meu ponto de vista, desse diálogo, como é que a mulher se comunica, como é que os homens se comunicam, e, às vezes, tem uma comunicação truncada. Às vezes, tem a questão da aceitação do porquê que aquele planejamento naquele determinado setor foi feito daquela forma. Isso tem um fator de gênero? Tem. Não é comum. De repente, tem uma Secretaria de Agricultura coordenar várias frentes de obras rurais e, naquele território que tem algum determinado vereador que é da comunidade rural, dizer, não, tem que ser dessa forma. Não, a gente planejou desse jeito. Então, vai ter uma comunicação truncada. Eu não julgo isso como se fosse uma dificuldade de relacionamento com o legislativo. Mas, via de regra, os vereadores dizem, tem uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade de convivência, de fato, com o executivo ou com a chefe do executivo, que sou eu. Mas acredito que, de fato, seja por estilo. Tem um fator feminino nisso? Tem. Nós, mulheres, eu julgo, que nós somos mais morosas na tomada de decisão. Revisamos muitos processos, somos mais desconfiados. Tem mais cuidado também? Pode ser que sim. Ou mais desconfiança? Eu sou desconfiada, né? Porque o que a gente ouve é que não confia nem na sombra. Bom, eu posso julgar por mim, tá? Eu acho que tem um fator de desconfiança, porque é de estilo, assim. Desconfiança talvez não na pessoa, mas na forma de como o processo poderia ter sido resolvido. Às vezes a gente tem um foco muito no nosso planejamento, tem que ser daquele jeito, tem que ser daquela forma, e há uma inflexibilidade. Beira, de fato, né, ali, uma dificuldade de socialização. A gente recebeu aqui o ex-prefeito Fábio Aragão, né, que abdicou de uma reeleição, né, Vitor, praticamente tranquila. E a gente fez uma pergunta a ele, o seguinte: o senhor recebeu alguma proposta não republicana enquanto o senhor era prefeito? E ele disse que recebeu várias e chegou até a expulsar a gente do gabinete dele. E seria um dos motivos dele ter descontentamento com o político, embora ele está voltando aí. A senhora recebeu já alguma proposta não republicana? Veja, claramente uma proposta não republicana, não. Assim, um indício de uma insistência de uma determinada agenda. Só vamos tentar fazer de outro jeito, assim. Mas claramente não. No início, eu acho que eu vim aqui algumas vezes, não, ela é a Thatcher, né, da política. Ela é firme, dura, talvez na forma de tratar, mas muito mais porque eu sempre fiz questão de dizer que ciclos viciosos de corrupção eu não concordo. Então, vai de compra de voto, né, a triangulação escusa de licitação. Então, as pessoas talvez tenham tentado iniciar uma conversa ali, mas nunca chegaram para mim, Luciele, é X, vamos fazer dessa forma. Nunca chegaram para mim. Mas eu sempre tive um posicionamento muito claro e muito duro. Mas já os secretários e o pessoal às vezes não, é inevitável, e aí eu posso citar uma situação, não comigo diretamente, mas em 2 departamentos que cuidam da parte financeira da prefeitura, dizer assim, a relação com essa prefeitura aqui sempre foi desse jeito, é com um envelope embaixo do braço, né, e a gente veio deixar a proposta. Logo no começo ali, sabe, Mário, quando a gente estava iniciando o processo de implantação total eletrônica de licitação. E aí denunciou ao Ministério Público o porquê que a gente não recebeu a proposta física. Mas o processo licitatório era digital e a gente vetou toda a circulação dentro do setor financeiro da CPL para conversa com o fornecedor. Então, gerou estranheza, né? O nosso departamento, quando recebeu o rapaz, lembro muito que eles chegaram assustados para mim. O prefeito homem veio forçar a gente a receber um envelope. O que tinha dentro do envelope? Se era a descrição dos preços da tabela, de repente, do processo licitatório, ou se era recurso, a gente não quis nem saber, expulsou o cara e foi embora. Então, teve uns sustos iniciais, mas acho que o tom do governo, dizer assim, é austero, hoje está honesto, pacificado isso. A gente superamos isso, acho que na metade do primeiro mandato para cá. Hoje, só um desavisado, porventura, passa em determinado departamento, e aí acabou gerando no governo uma sensação sempre de tensão, assim, sempre de sobreaviso, sempre de alerta, né? E é positivo, né? A população reconhece isso na gente, é um governo que não só diz ser honesto, mas faz vários atos para garantir que a transparência e a austeridade permaneça. Fico muito feliz por isso. Talvez cause uma estranheza também em outros prefeitos, em outros pessoas. Veja, teve um vereador que era da sua base, eu não sei se era mais, que é o vereador Júnior do Boi Gordo, né? É isso. E ele fez questão de sair, né? Ele fez várias denúncias, né? Como é que a senhora recebeu essas denúncias de um ex-aliado e que, de repente, começou a desconfiar do que a senhora tanto defende? Veja, a gente sempre disse que o papel do vereador é fiscalizar. Eu acho que a gente tem que fiscalizar, tem que identificar e tem que denunciar. Acho que usar o microfone, seja da Câmara, seja das rádios, seja da comunicação de imprensa, todo mundo tem essa liberdade. A gente mandou uma nota para a Câmara, se comunicou com os veículos de comunicação que veicularam as falas, né, do vereador. Assim, eu acho, para mim, muito difícil olhar para a cara de um vereador que olha e afirma que a gente, por exemplo, pagou um contrato
que a gente terminou o processo licitatório recente, sequer a gente consumiu alguma coisa do contrato, e ele é forte ele dizer assim, olha, está consumido, foi pago o contrato 100%, isso ou ele não leu o portal da transparência, que a gente tem Diário Oficial, portal da transparência, faz questão de se comunicar, ou ele foi mal orientado. Tá? Então, mandamos uma nota para a Câmara dos Vereadores. Teve má fé. Bom, eu acho que cada um tem que julgar. Né? A gente fez o encaminhamento de ordem jurídica, de ordem de comunicação com o Legislativo e com os veículos de imprensa. Vai surgir, nesse caso, né, as falas dele leviana, né, e mal orientada, no meu ponto de vista, e é um risco para ele, ele vai ter que responder a isso, mas também surge aí a inquietação de entender por que foi feito daquele jeito, por que não foi feito de outro jeito. Eu lembro muito, tem alguns processos que eu tenho, né? Posso fazer por decreto, posso fazer, obviamente, por ato exclusivo do Executivo. E a Câmara questiona por que você foi feito desse jeito, por que foi feito daquela forma. Talvez mal orientados também, né? Nem todo mundo entrou agora, ou talvez não saiba como fazer. Eu entendo que é o papel. Porém, tem um limite, e o limite ele é jurídico e o limite é de provas. A população bezerrense ficou inquieta. Luciele, por que um vereador da base fez as colocações dessa ordem? Se ele deve ter sido mal orientado, porque ele acompanhou desde o início toda a gestão da gente do primeiro mandato, segundo mandato, o pai dele também, todo mundo que é ligado a ele ali politicamente. Tem um grupo político ali se fortalecendo também, de ecoar, de fazer barulho na cidade. Mas a gente sempre diz, está aqui o portal da transparência, minha conta bancária, a conta de todo mundo, a gente está aqui para esclarecer. Talvez o passo a passo do processo licitatório, do que é um contrato. Esse contrato ele é feito, mas para ser pago tem que ser consumido. Quando é consumido, sai no portal da transparência, a gente precisa revisar a pedagogia do processo licitatório para ele e para os demais. Mas até então, eu acho que é uma oportunidade também da gente esclarecer vários pontos. E é saudável também, quando não é de ordem pessoal, quando não atinge, quando não difama, quando não, né, acaba atrapalhando o processo de fato público. Eu reconheço que é um papel deles. Dependendo do tom, aí cada um responde pelo tom que coloca à disposição. Prefeita, eu queria perguntar para a senhora sobre o papel da mulher e o exercício de cargos da mulher na política. Apesar de ser maioria da população, não é maioria entre os políticos eleitos, sobretudo em condição de executivo. E aqui a senhora pode fazer uma reflexão, não apenas a sua posição, mas a posição da governadora e de outras mulheres. A senhora chegou a citar que alguém fez uma relação da sua conduta com a conduta da ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher. A senhora acredita que para as mulheres não há outra maneira de liderar que não seja com um pulso firme, com essa imagem que a Thatcher passava? A dama de ferro. Né? Dama de ferro, essa dureza. Existe outra possibilidade? E como é? A senhora disse que tem um perfil desconfiado. Como é fazer política e desconfiar sempre dos movimentos? O quão cansativo é isso? 24 horas por dia, desconfiando de tudo e de todos. Veja, eu acho que são estilos diferentes. Né? Tem mulheres que vieram para a política porque são esposas de alguém, filhas de alguém, viveram a política a vida inteira, e a depender de como ela passou nessa escola de formação, ela chega para um cargo eletivo ou para um cargo de chefia mais preparada ou menos preparada. Então, tem um fator nessa ordem. Ou ela é assessorada por esse bastidor, que sejam por outros homens, que sejam, né, por uma história ali. Né? Então, temos vários nomes de mulheres que são mais leves na política, que não são nesse perfil tátil, nesse perfil desconfiado. Existem vários perfis. E aí é muito de estilo também. Eu acho que o que a gente tem de mulher em comum entre as mulheres, de fato, é o tempo da tomada da decisão, é o duplo check, é quem a mulher escuta para poder estar mais segura para tomar a decisão. Hoje a gente tem um microfone mais aberto para dizer, ó, as mulheres na política precisam estar, porque são a maioria da população, mas elas trazem temas para o debate, sabe, Mário e Vitor, que os homens ali não lembraram, não viveram, e talvez eles não... Não vou dizer que foi maldade, não, porque eu tento ponderar um pouco essa fala, sabe? Falar sobre menstruação, por exemplo... o homem, por mais que tenham filhas e poderiam estar falando também, mas não era um tema prioritário para trazer. Falar sobre licença maternidade e outros temas muito exclusivos das mulheres, as mulheres estando ali, ela torna o processo mais democrático, mais, né, melhor para todo mundo. Porém, né, tirando esse estilo, tirando elementos que só as mulheres podem trazer para a política, as mulheres têm estilos diferentes pela sua origem. Eu, Luciele, quando eu cheguei, né, na política, eu na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, eu não era tão dura, não era tão incisiva, não precisei subir o tom, não precisava... Eu sempre fui de muito trabalho, cobrar muito o resultado, mas o meu tom não era tão duro, não era muito mais leve. Quando eu cheguei com 30 anos, né, no mandato. Então, eu tive que falar 2 vezes. Eu tenho uma vice-prefeita mulher. 70% do meu time de secretariado eram todos mulheres. Então, eu me irritava, porque a secretária, eu lembro muito de uma das secretárias que cortou o cabelo uma vez,
Porque ela cortou o cabelo e ela andava de moto, a fala sobre o trabalho dela não aparecia como uma performance. Aparecia o porquê que ela cortou o cabelo. Então, mas por que estão falando do cabelo dela se a gente cortou 50% do que tinha de desvio, a gente conseguiu ser mais eficiente. Então, eu precisei subir o tom para ser a retaguarda de outras mulheres. Talvez tenham mulheres que estejam na política que não precisam subir esse tom para se reafirmar ou para estar ali. Prefeita, para a gente ganhar tempo aqui, eu peço que a senhora seja mais breve. Sim, senhor. Porque a gente tem muita coisa para perguntar. Veja, com relação à eleição do ano que vem, tem dois complicadores aqui. Primeiro, saiu uma pesquisa hoje, a senhora deve ter visto, que a governadora, mais uma vez, muito distante de João Campos. Se a senhora acredita na reversão dessa história, de que Raquel consegue reverter essa história, e se a senhora fica no União Brasil, porque o União Brasil, por exemplo, o presidente do seu partido, que é Miguel Coelho, em todo canto que vai, diz que é o partido com João Campos. O partido está numa federação. Enfim, e como é que a senhora avalia? O que a senhora acha que vai ficar? Vai ficar no União Brasil mesmo ou vai para o PSD, de repente, como está todo mundo indo aí, os aliados de Raquel? Eu acredito no resultado da reeleição de Raquel. A gente caminha para isso e vai trabalhar para isso. Acredito que a Raquel, enquanto quadro político do Estado, ela fez bem ao Estado e tem uma dedicação assim, diária para que a gente possa entregar coisas, fazer muitas atividades no Estado como um todo. Eu estou vendo projetos que estavam parados há 10, 15 anos, finalmente saírem do papel. E por que não é reflexo ainda nas pesquisas, por exemplo? Você acha que só quando começar mesmo para valer o povo está desligado ainda? É quando eu digo que eu acredito na reeleição dela, porque o povo pernambucano julga quem trabalha e quem, porventura, já passou por essa, seja por grupo político, seja por perfil individual, e que deixou de fazer, ou procrastinou, ou achou que ia ficar a vida inteira na política, como é o caso do PSB no Estado de Pernambuco. São 2 décadas, né? São 20 anos administrando o Estado. Então, tinham muitas coisas que Raquel está tirando do papel que estavam no colo do PSB e que não saíram do papel nos últimos 10, 15 anos. E ela tirar do papel em 3 anos, para mim, de fato, tem aí o mérito dela, e o povo pernambucano julga quem trabalha. Eu acho que a gente é um povo que trabalha muito, se esforça demais, e na hora da urna, que é o ano que vem, que não é agora, obviamente, espero e tenho expectativa que a população olhe para isso e diga assim, fez. Tem estradas sendo feitas, tem água chegando, né, tem vários projetos que estavam parados, seja na região metropolitana, seja no sertão, saindo do papel. Ela advoga para o Pernambuco de um outro jeito. Não estou tirando o mérito de quem vai concorrer contra ela, de forma alguma. Mas acho que vai dar uma oportunidade para ela, para que ela continue tirando várias coisas do papel, porque Raquel é alguém que vai... Eu fui prefeita junto com ela no primeiro mandato, né? E no segundo mandato dela ali. E a gente vê o destaque, intelectualmente muito preparada, muito esforçada. Ela tem um fator que eu acredito que ela, né, vai conseguir superar, que é a melhora do quadro dela de técnicos. Ela precisa de mais gente técnica no governo para poder avançar essas entregas, para que a gente não trave, não trunque no processo licitatório. A questão política dela, sabe, Mário, sinceramente, eu acho que tem o fator mulher, mas tem o estilo dela também. Aqui em Caruaru, vocês assistiram as cenas dela ali do primeiro mandato dela, como era difícil esse relacionamento com a Câmara dos Vereadores. Então, sou otimista. Ela tem se superado aí nas redes sociais e tem superado a comunicação dela também para chegar mais perto das pessoas. Eu acho que ela precisa ser ajudada também, estou à disposição. Ela sabe disso, conta comigo. O outro fator que você me perguntou... União Brasil. É em relação à União Brasil, né? Eu tendo a não permanecer no União Brasil. A gente está aí com o Mendonça Filho desenhando esse cenário. Mendonça está num fluxo de desenho de chapa, né, para a disputa para deputado federal ano que vem. Por qual partido? Veja, ele está na discussão, né? A gente tinha ali permanecer no União Brasil. Se o União Brasil tivesse uma clara posição, ele teve aí várias situações difíceis. A gente tinha Bivar como presidente, depois Miguel indo para João, então tem uma sucessão de situações. Tem a federação agora também, que deixa todo mundo um pouco em cima do muro ali de o que é que vai acontecer. Mendonça vai para um caminho e tem que aí caminhar para ter uma chapa que ele esteja eleito, porque a gente vai trabalhar para ele ser reeleito, né? No meu caso, está confortável para mim, porque eu tenho mandato até 2028. Então, deve mudar esse voo com o meu líder, que é Mendonça. Mas tendo sim a saída da União Brasil, tenho conversado com outros partidos. Eu tenho uma excelente relação com o Partido Novo, que é aí um time de pessoas no Brasil, né, que me inspiram muito em termos de discussão política, como é que a gente é disruptivo. A gente tem 2 vereadores na Câmara do Recife, que é Eduardo Moura, né, que tem tido um destaque aí estadual de performance, né, está aí também pontuando na candidatura estadual, que acredito que projete o Novo. Tem, né, ali Felipe Alecrim, que é alguém também muito atuante. A senhora indo para o Novo faz oposição sistemática, por exemplo, ao presidente Lula. Luciele ainda é oposição ao presidente Lula. Eu nunca me posicionei nesse sentido. Eu acho que o governo federal tem que garantir... Mas indo para o Novo não vai ser da base de Lula, né, prefeito? A gente nunca foi, né? Oficialmente nunca foi. E não é oposição também, tá? Como é que o governo federal está chegando em Bezerros? Veja, o governo federal, eu acho que é muito importante essa pergunta, né? E todo mundo recentemente saiu, inclusive,
fala sobre Lula em Bezerros, né? A gente conseguiu destravar o IFPE. Nós estivemos com o presidente Lula no comecinho de 2023, assinando ali a autorização, né, do IFPE em Bezerros. É uma entrega do governo federal, do presidente Lula, em Bezerros conosco. Em 2023. Do finalzinho, foi 2023, acho que foi 2023. Não, 2024, ano passado. A gente está no final de 2025. Saiu o que do papel desse IFPE? Do IFPE, o IFPE passa por um processo de aprovação de território, que é o caso aqui de Santa Cruz, por exemplo. Foi aprovado ano passado 100 novos IFPEs. Então, a partir disso, tem liberação orçamentária, custa em torno de 16 milhões de reais. Está liberado 16 milhões de reais. Aí caminha para um processo de escolha de cursos. A gente fez audiência pública em Bezerros, a gente fez toda a mobilização. Ou seja, vai terminar o mandato Luciele e o FPE não fica pronto. Não, calma, homem. A gente está agora no processo final de licitação. A licitação deve estar aí na fase final, está nas escolhas das empresas. A gente tem aí 1 ano de obra, então o ano que vem inteiro será de obra. Enquanto a obra conclui, tem que fazer vestibular. Então deve ter previsão ali de vestibular outubro do ano que vem para os vestibulares do Instituto Federal em Bezerros. 27 deve estar funcionando. Esperamos que o governo federal aí toque a obra, a gente vai estar pertinho. E eu estou dizendo que por que eu falei do IFPE? Porque é simbólico essa relação com o governo federal e com o presidente Lula. Independentemente da gente ter linhas ideológicas de fato diferentes, mas a gente trouxe, né, aí, o IFPE, a gente tem aí uma aprovação no PAC, junto com o governo do Estado e o governo federal, de 68 milhões para esgotamento sanitário. Então, tem 3 bairros do município de Bezerros, com o projeto que nós fizemos, que está contemplado no PAC. Tem 2 creches, né, federais, uma que é uma retomada de uma obra antiga, né, de uma creche no Santa Amaro 2, tem uma outra creche nova no bairro do Retiro, as 2 creches vindas pelo governo federal. Hoje, com o nome limpo do município, a gente pode conveniar, mandar proposta, e o governo federal nunca se negou a apoiar Bezerros. Assim, eu não sou, apesar da gente ter visões diferentes, muito em cima do que é corrupção ou não, né? Eu sempre fui muito clara, assim, onde tiver desvio de recurso público, desvio de conduta, eu vou estar sempre no outro lado. Mas entendo que a relação com o município e com o governo federal hoje, ela é estreita. A doutora do Agreste, que está sendo tocada e financiada, né, é um projeto do governo federal, mas a governadora, né, adiantou o cheque. Nossa filha não alisa não, viu, com o governo Lula. Não alisa não. Ele tem esse papel de fiscalizar enquanto Congresso Nacional. A gente está vivendo um Congresso Nacional super complexo, né, Mário? Então precisa ter alguém também que traga à luz alguns temas que precisam trazer. Ô, prefeita, eu queria voltar a uma questão que a senhora colocou há pouco sobre a governadora Raquel, que a senhora disse que ela precisa de mais técnicos para acelerar as entregas. A senhora poderia destrinchar isso melhor, apontar em que áreas esses técnicos são necessários e falar também sobre o aspecto político, né? Só se faz política com políticos. Como contemplar técnicos e políticos para fazer os ajustes necessários às entregas e às necessidades políticas? Vitor, eu acho que não só se faz política com políticos, né? Porque a política dos interessados, né, levou a gente até onde a gente está hoje. Então, tem várias cenas difíceis de dizer que políticos entregaram uma boa política. Eu sou técnica, venho de um lugar técnico, né, decidi estar na política para melhorar esse lugar. E eu acho que a gente pode fazer aí um combo, né? Pode ter técnicos e pode ter políticos também. No fator técnico do governo estadual, a gente precisa de mais quadros, ou seja, as secretarias precisam receber mais pessoas técnicas. Por que eu digo isso? Porque agora ela está tocando as obras das creches no estado inteiro. São aí em torno de 200 creches. A perspectiva é essa, né? Entre terminar um processo licitatório, fiscalizar aí, no primeiro lote, segundo lote são 100, que é o que está rodando aí. Fiscalizar 100 obras ao mesmo tempo, no estado inteiro. A gente está acompanhando 2. É muito complexo, imagine isso no estado todo. E a equipe pequena. E aí, então é falta de pessoal. É falta de pessoal. Tem o pessoal que está lá, obviamente, tem um time bom. A Simone Benevides é, para mim, um dos grandes quadros do governo do Estado, que toca a maior parte das obras do Estado, mas só Simone e uma equipe menor não tira tudo do papel em 3 anos. Então, eu acho que falta fazer, de fato, não é ela sabe bem disso, porque a Raquel também tem um braço muito técnico, e espero, de fato, que a gente tenha mais tempo para poder cuidar de Pernambuco. Olha, rapidinho, o atual presidente da Câmara é a Dé. E a senhora trabalha para ter uma aliada como presidente da Câmara, uma vereadora como presidente da Câmara? Veja, eu não estou me metendo na presença da Câmara, tá? A gente tem, de fato... Mas não é questão de se meter. Aliada não, porque só tem uma vereadora, né? Dizer que é aliada... Dizer que Tatá é aliada, Tatá. E ela é aliada, obviamente, sim. Mas dizer que você tem uma aliada para a presidência da Câmara, só tem uma mulher. Então, você trabalha para que ela seja, nos bastidores, para que ela seja presidente da Câmara? Veja, a liderança de ADE e a liderança de Tatá na Câmara dos Vereadores tem conduzido ela a ser a possível, né, eleita como agora o segundo biênio. Mas veja, a senhora, é a prefeita, tem uma base de mais de 10 vereadores, bem diferente de quando fiz né, Mário? Foi eleita. Tinha um. Veja, conseguiu costurar e trouxe para todo mundo para a base.
o Luciele reunindo o pessoal, dizendo, minha gente, olha, minha candidata é Thatai. É bem mais fácil dela ganhar essa eleição. Eu não faço essa fala, assim, eu acompanho os mandatos. Eu tô falando assim, a grosso modo, né? Não tô dizendo que vai ter que mudar dessa maneira. Eu não tenho esse perfil, né? Como eu disse, eu acho que os mandatos são individuais, eu tento me colocar isso muito claro para as pessoas não acharem que eu estou invadindo o legislativo. De fato, acompanho o mandato de Thatai, sou entusiasta dela para que ela melhore a performance, de fato, cada dia mais como mulher na Câmara, é a única mulher na Câmara, reeleita também, então sou entusiasta do mandato dela, mas não advogo para que A ou B seja, de fato, o presidente da Câmara, porque acho que confunde aí as relações que ali, porventura, possam ter. Mas só vai deixar a Câmara se resolver? A Câmara acho que já está se resolvendo, viu, Mário? Não tem mínimo. Quem é o presidente? Eu não sei, Mário, eu não voto, eu sou vereadora. Não sou vereadora. Mas só sobre a política de Raquel, né, assim, entendo, e Mário comentou ali um pouquinho, como essa relação com a ALEP, com a Assembleia Legislativa, veja, ela tem 30 deputados ali no mínimo, né? Então ela tem a maioria, de fato, na ALEP, ainda que com essa maioria ela segue tendo uma dificuldade na discussão política do Estado. E ela é política, tá? Assim, muito política. A Raquel faz política do jeito dela, mas ela é política. Ela foi deputada estadual, ela sabe como é que esse bastidor respira política 24 horas por dia, desde criança, né? Respira política desde criança. A senhora disse que é um quadro técnico que veio para a política. A senhora é política? Eu estou na política, mas eu não sou a política tradicional, né? Que faz aí triangulações para se perpetuar no poder. Eu não sou assim. Mas é política. Tem interesse de continuar nos mandatos? Na política. Eu digo, olha, onde não tem bons quadros e eu puder colaborar para formar pessoas, para elas também ocuparem esse espaço, eu vou estar. Então, eu vou estar influenciando a política. Eu não tenho perfil, por exemplo, já me perguntaram, por exemplo, se você é candidata a deputada, minha prioridade é concluir o mandato em Bezerro já até 2028. 2030, se os quadros da ALEP, os quadros do Congresso Nacional, se o Estado de Pernambuco tiver com quadros que a gente possa votar e colaborando para que tenha boa performance, ok, eu não preciso ir para esse lugar. Posso fazer outra coisa, assessorar, cuidar. Não sou uma pessoa que digo, vou fazer carreira na política. Mas a gente lá em Bezerro diz que a gente vai presidir o Brasil a partir de Bezerro. Se é para ser presidente da República ou não, é outra história. Né? Pensei que era só o país de Caruaru. Tem um país de Bezerros também? Não, tem o país Brasil. Né? Bezerros é um município vai que ser pode a capital, então? Não, eu acho que a gente pode servir de exemplo, tá? Eu acho que a gente insiste todos os dias para esclarecer que a gente pode fazer uma política melhor, uma política diferente. E não é por mim somente, não. A gente tem hoje Bezerros eleitores que votaram diferente. Votaram em 2020 ali, arriscando o voto em mim. Diz, será que vai dar certo essa menina forasteira? E ano passado nós tivemos 73% de aprovação. Além de ser boa de voto, ainda tem sorte também que o Branquinho, que é oposição lá, perdeu a eleição no esporte. Até isso favoreceu o Luciele. E eu sou rubro-negra, viu, Mário? Votou em quem? Votou no outro. É sócia, não? Não sou sócia. Mas não votaria em Branquinho. Não influenciei, não. Prefeita de Bezerros, Luciele Laurentino, conversou conosco aqui no Cidade Entrevista. Prefeita, obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Vitor. Obrigada, Mário. Agradecer mais uma vez a Rádio Cidade, né, que tem uma audiência grande em Bezerros, todo mundo acompanha bem de perto. Vocês acompanham o nosso mandato de perto e é muito bom, né? Poder ter o microfone aberto para falar de coisas que muitas vezes não são tão comuns na política. E a gente é meio estranho também, Vitor, você vai acompanhar mais de perto lá. Mas de estar de portas abertas, convidar todo mundo também. Esse final de semana a gente tem o Festival J. Borges, que é um evento super especial. Nossa equipe vai estar lá hoje à noite, inclusive. Por favor, né? A gente está homenageando o nosso mestre J. Borges, com todo um time, parabenizar toda a família Borges, aos membros da organização. Pelo natalino também, muito bom. Bezerros tradicionalmente leva as famílias para as ruas para celebrar, né, o nascimento de Jesus. Já foi em Serra Negra, Vitor? Já. Por favor, Vitor. Por favor. Adoro Serra Negra. Convidar todo mundo para ir para Serra Negra também. Tem vários restaurantes, tem um ambiente bem bonito. E finalzinho do mês a gente anuncia aí uma prévia do nosso Carnaval do Papangu. Então se prepare que tem Papangu chegando. Obrigado, prefeita. Mário, amanhã. Amanhã, Coronel Alberto Feitosa. Coronel Alberto Feitosa, então. Deputado estadual. Deputado estadual pelo PL. Obrigado a você que esteve conosco pela sintonia. Tá chegando a Aline Souza e o Vai Pedir o Quê? Excelente quinta-feira. Até amanhã.